Houve uma época há muito tempo na Idade das Trevas em que jovens meninas experimentavam algo bastante estranho. Elas sofriam algo insidioso nas mãos de uma força invisível que as fazia se contorcer e rugir, às vezes convulsionando violentamente até caírem no chão. Sons estranhos escapavam de suas bocas, sons horríveis, enquanto seus olhos reviravam, impotentes, descontroladas e talvez possuídas. Não demoraria muito para que o povo de Massachusetts, por falta de uma explicação melhor, declarasse que essas meninas estavam sendo enfeitiçadas. Esses supostos casos de possessão só aumentaram em número, assim como a crença de que haviam sido encantadas por alguma entidade maligna. Outras pessoas começaram a convulsionar e sofrer com os efeitos da feitiçaria, caindo em crises furiosas. Alguns historiadores agora atribuem essas crises sobrenaturais aos efeitos de comer farinha estragada, já que na época a ideia de contaminação microbiana não era conhecida. Portanto, não demorou para que a cidade de Salem chegasse à conclusão de que a bruxaria estava em pleno curso e que bruxas andavam nas sombras, ameaçando derrubar a igreja e a própria sociedade com seus caminhos satânicos. Quando pensamos nos julgamentos das bruxas de Salem, no final dos anos 1600, muitas vezes nos perguntamos como as pessoas chegaram à conclusão de que as bruxas eram reais e como isso as levou a perseguir tantas pessoas ao redor do mundo. Sabemos que esse evento na história ganhou muita atenção rapidamente e serviria de base para mais julgamentos de bruxas em todo o globo. Mas você já se perguntou como tudo isso aconteceu? Podemos assumir que as pessoas eram simplesmente muito mais sedentas por sangue naquela época, a ponto de aceitarem a ideia de bruxas e seguir com essa farsa desde que lhes fosse dada a oportunidade de ver alguém ser morto? Ou as pessoas eram tão ingênuas e ignorantes, sem a ciência moderna, que o sobrenatural era a única resposta que podiam encontrar para ocorrências estranhas, e a influência dessas ocorrências deveria ser condenada à morte? Não acredito que haja uma resposta concreta para essas perguntas, mas acredito que o diabo está nos detalhes e que muitos fatores contribuíram para o surgimento de um dos períodos mais bizarros e trágicos da história. Um desses fatores é a histeria coletiva, que levou a igreja a agir contra aqueles que praticavam ou incentivavam a bruxaria. No entanto, essa histeria foi ainda mais estimulada por aqueles que não sabiam de nada melhor e talvez mais insidiosamente por aqueles que podem ter secretamente manipulado o sistema. Uma pessoa que parece ter sido cúmplice em tal ato foi a mulher que conhecemos como Tituba, o que torna o caso de Tituba tão único nos julgamentos das bruxas de Salem, se não em todos os julgamentos de bruxas, é que ela se tornou valiosa para a igreja ao identificar outras bruxas. Se ela realmente acreditava em bruxas e acreditava que estava ajudando a igreja na obra de Deus, é discutível, mas muitos acreditam que ela usou o pânico generalizado das bruxas a seu favor, pois conseguiu manipular as massas com suas histórias sobre bruxas e Satanás, o que a manteve viva, já que a igreja acreditava que a maioria do que ela dizia era verdade. Não sabemos muito sobre suas origens, além de que dizem que ela veio de Barbados, mas foi comprada como escrava por um proprietário de plantações chamado Samuel Parris, em 1680. Outros historiadores acreditam que ela veio da Venezuela e era parte de uma tribo chamada Arawak. Não se sabe se ela nasceu escrava ou se tornou uma, mas sabemos com certeza que Samuel Parris se tornou seu dono legal e a incorporou em sua casa como uma espécie de babá ou empregada. Alguns relatos sugerem que Tituba era adolescente quando chegou a Massachusetts com Parris e que ela foi acompanhada por outro escravo, um homem nativo americano chamado John, com quem ela teve permissão de se casar. No entanto, a família Parris não ficaria em Massachusetts por muito tempo, pois Samuel Parris se considerava um ministro e logo se tornaria um no coração de Salem, para onde a família se mudou em 1689. Tituba foi incumbida de cuidar da filha de 9 anos de Parris, Betty, com quem ela teria se tornado muito próxima. Ela também cuidava da sobrinha de Parris, Abigail Williams, de 11 anos. Parecia uma vida calma, pelo menos para uma escrava, considerando os extremos que outros escravos enfrentavam em assentamentos em toda a América.
Mas as coisas logo tomariam um rumo sombrio quando Beth e Abigail começaram a sofrer convulsões e ataques. Tais incidentes se tornariam mais comuns na vila de Salem, com muitos relatando que também sofreram tais aflições. Se estavam dizendo a verdade ou apenas seguindo a moda, é algo que você pode decidir, mas esses relatos se multiplicaram com o tempo. Outros sintomas logo foram relatados, incluindo mordidas e beliscões, mas os médicos da época não conseguiam fornecer nenhum remédio significativo e, portanto, atribuíram tudo a algum tipo de ocorrência sobrenatural. As coisas só pioraram quando amigos da família Parris começaram a relatar alucinações e visões. Uma amiga de Beth e Abigail veio a público para relatar que haviam visitado uma vidente. Sem uma ideia clara do que causava os ataques das meninas, os médicos rapidamente culparam a magia negra. Isso deu início à caça aos praticantes do oculto, e dada a proximidade de Tituba com as meninas, ela foi a primeira a ser acusada de envolvimento no que a vila chamava de bruxaria. Foi mais fácil culpar a escrava, afinal, pois cultural e etnicamente ela não fazia parte deles, e portanto não seria sentida falta se fosse condenada. Tituba foi acusada de fazer um bolo de bruxa, além de usar gemas de ovo para prever o futuro das meninas Parris. Ela também foi acusada de praticar voodoo, dado que era oriunda de uma terra estrangeira no Caribe, e como resultado, poderia ter pele escura, o que levou o povo branco de Salem a estereotipar Tituba como uma espécie de sacerdotisa satânica. O uso do termo voodoo pode estar errado, mas por falta de compreensão, eles usaram essa palavra para descrever a magia negra que Tituba foi acusada de praticar. Apesar de vir possivelmente do Caribe, é discutido se Tituba era realmente negra, pois alguns argumentam que ela era indiana, ou, pelo menos, uma mistura de africana e indiana. Suas origens, no entanto, são incertas. Tituba não teve muita chance de se defender sendo escrava, embora seu trabalho com a família Parris contradissesse as acusações de que ela era uma bruxa, já que rezava diariamente com a família, servia suas refeições e fazia suas tarefas. Junto com Tituba, uma mulher mentalmente doente chamada Sarah Good, que vivia na comunidade, e outra mulher chamada Sarah Osborne, que frequentemente estava em desacordo com a família Parris, também foram acusadas de bruxaria. As três seriam julgadas no primeiro julgamento das bruxas de Salem, perante um tribunal, e foram questionadas sobre as acusações. Não surpreendentemente, Sarah Good e Sarah Osborne, ambas mulheres brancas, foram rápidas em negar as acusações. Parece lógico que Tituba faria o mesmo, mas alguns argumentam que ela estava um passo à frente, pois sabia que entre as três, ela seria condenada pelo crime, já que era essencialmente uma estrangeira, uma escrava, e ninguém acreditaria nela de qualquer maneira. Este sentimento teria sido compartilhado pelas duas outras mulheres acusadas, uma que já era mentalmente doente e outra que era hostil a Tituba por causa de sua associação com a família Parris. Então, ao ser questionada no tribunal, Tituba provavelmente surpreendeu a todos ao admitir que havia cometido o crime e que o diabo tinha aparecido diante dela e a forçado a fazê-lo. Ela continuou a descrever o diabo em detalhes vívidos, cativando o tribunal com uma história tão colorida que não puderam simplesmente ignorá-la. Seu testemunho foi tão elaborado e bem pensado que ela começou a incluir os animais minions de Satanás. Um grande cachorro preto, um porco, um gato preto, um gato vermelho e um pássaro amarelo. Ela também descreveu um monstro ambíguo com pelo por todo o corpo, que andava sobre duas pernas. Além disso, mencionou outra criatura difícil de descrever, mas que tinha a cabeça de uma mulher, duas pernas e asas. Em seu testemunho, ela mais tarde sugeriu que essa criatura era, na verdade, Sarah Osborne em sua verdadeira forma, o que pode ter selado o destino da outra mulher. Por esse ponto, o tribunal estava completamente fascinado por Tituba e ninguém questionava a validade de sua história. Suas descrições eram tão estranhas e convincentes que o tribunal acreditou que uma simples escrava como ela não poderia inventar algo tão elaborado. Com isso,
Ela também implicou Sarah Good e Sarah Osborne, afirmando que elas eram cúmplices do trabalho do diabo e que tinha visto seus nomes no livro do diabo. Tituba não parou por aí. Ela sugeriu que havia sentido a presença de mais bruxas na vila, o que fez o tribunal exigir os nomes dessas outras pessoas. Tituba evitou fornecer detalhes concretos, mas insinuou que as bruxas na área não eram apenas mulheres, mas também homens. O tribunal, profundamente envolvido no testemunho de Tituba, começou a pressioná-la por mais informações, desejando saber exatamente quem mais estava envolvido em tais atos de bruxaria. No entanto, ao invés de dar nomes diretos, Tituba habilmente evitou comprometer-se completamente, mantendo o tribunal em suspense. Ela continuou a alimentar a paranoia que já estava tomando conta da vila de Salem, deixando no ar a ideia de que qualquer um poderia ser uma bruxa ou um aliado do diabo. Esse suspense aumentou o medo da população e, de certa forma, garantiu a sobrevivência de Tituba. Ao alimentar as suspeitas com sua narrativa detalhada, ela conseguiu se proteger das consequências imediatas. Enquanto Sarah Good e Sarah Osborne continuaram a negar qualquer envolvimento com o oculto, Tituba se tornou uma peça-chave nos julgamentos, seu testemunho sendo crucial para justificar a caça às bruxas que viria a seguir. Com suas descrições de criaturas demoníacas e pactos com o diabo, Tituba desempenhou um papel central na escalada dos julgamentos. Ao invés de ser uma vítima silenciosa das acusações, ela transformou sua posição em algo mais estratégico. Alguns historiadores acreditam que, ao confessar e colaborar, Tituba pode ter conseguido evitar uma sentença de morte imediata, ao contrário de muitas outras que foram rapidamente condenadas à forca ou queimadas. Sua história de confissão, misturada com insinuações e vagas acusações a outras pessoas, prolongou sua estadia na prisão, mas também deu mais força à perseguição que atingiria muitas outras pessoas inocentes. A histeria coletiva que já tomava conta de Salem se intensificou rapidamente. Qualquer comportamento fora do comum ou qualquer peculiaridade era rapidamente interpretada como sinal de envolvimento com bruxaria. Mulheres que viviam isoladas, pessoas com hábitos incomuns ou até mesmo quem possuía algum desafeto na comunidade se tornaram alvos fáceis das acusações. A atmosfera de medo fez com que vizinhos se virassem uns contra os outros, e muitos usaram a oportunidade para se livrar de inimigos pessoais ou rivais. Tituba, por ter sido a primeira a confessar, continuou sendo chamada para depor, e seus testemunhos, mesmo quando imprecisos ou contraditórios, foram tomados como prova inquestionável. A cada sessão de tribunal, ela introduzia novos elementos à narrativa de bruxaria em Salem, e com isso fortalecia a ideia de que havia uma grande conspiração satânica em andamento. Ela era a ponte entre a população de Salem e o mundo invisível que eles tanto temiam. Curiosamente, enquanto as execuções de bruxas se tornavam cada vez mais frequentes, Tituba nunca foi levada à forca. Ao contrário de outras mulheres que enfrentaram o tribunal e negaram qualquer envolvimento, sua colaboração contínua parece ter prolongado sua vida. A confissão de Tituba e sua habilidade em alimentar as histórias de feitiçaria, ironicamente, a protegeu das consequências fatais que muitas outras enfrentaram. Eventualmente, após meses de prisões e execuções, a histeria começou a diminuir. Alguns membros da comunidade começaram a questionar a validade dos julgamentos e as confissões obtidas sob pressão. Pastores e figuras influentes começaram a expressar dúvidas sobre a maneira como os julgamentos estavam sendo conduzidos e o impacto que isso estava tendo na sociedade de Salem. Tituba, depois de meses na prisão, foi libertada após ser comprada por uma pessoa não identificada. Sua vida após os julgamentos é um mistério. Muitos acreditam que ela foi vendida a outro proprietário, ou talvez tenha desaparecido, mas os registros sobre seu destino final são vagos. Seja qual for o caso, ela sobreviveu ao caos que ajudou a alimentar, enquanto muitas outras pagaram com suas vidas. Em janeiro de 1693, o governador de Massachusetts, William Phips, finalmente ordenou o fim das execuções, e o tribunal que conduzia os julgamentos foi dissolvido. No entanto, o dano já estava feito. Salem, que uma vez fora uma comunidade pequena e pacata, agora estava marcada por medo, paranoia e desconfiança entre vizinhos. Famílias foram destruídas, amizades desfeitas, e a reputação da vila ficou manchada para sempre. Nos anos seguintes, Salem passou por um processo de reflexão sobre os julgamentos. Muitos dos envolvidos nas acusações e nos julgamentos vieram a público para expressar remorso.
Em 1697, um dia de jejum e oração foi decretado pelas autoridades da colônia em reconhecimento às injustiças cometidas. Alguns membros do tribunal, como Samuel Sewall, um dos juízes que presidiu os casos, fizeram confissões públicas de arrependimento por sua participação nas condenações. Mais tarde, em 1702, o Tribunal Geral de Massachusetts anulou as condenações das pessoas acusadas de bruxaria, restituindo os direitos civis daqueles que haviam sido injustamente condenados.